Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite da escola por estar aqui, nesse estado de poder ter esse momento de manhã para conversar com vocês. A ideia não é ter uma palestra que eu só fale, mas eu quero ouvir vocês. Eu vou provocar vocês durante todo o período. Então, eu quero que vocês se manifestem, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta sobre o que eu estou falando, sobre minha posição, onde eu trabalho, sobre o que eu estou dizendo, sobre tudo. Vocês fiquem à vontade. A ideia é eu contar um pouco. A palestra, eles me convidaram para falar sobre sustentabilidade. Eu trabalho numa organização que trabalha com conservação da natureza. Então eu vou contar um pouco disso para vocês e tentar conectar esse trabalho da importância da preservação e conservação do meio ambiente e conectar com a realidade de vocês. Então eu tentei fazer esse esforço e eu preciso da ajuda de vocês, tá? Combinado? Então beleza. Deixa eu aproveitar só um gancho que eu esqueci de falar uma coisa. Eu vou passar uma lista de presença para que vocês assinem e também vou distribuir uma folha para que vocês façam uma avaliação da palestra que a gente está ministrando aqui. Toda palestra que a gente tiver aqui, eu vou pedir para que vocês façam uma avaliação e para que vocês façam alguma observação de algum tema que vocês queiram ou de alguma coisa que vocês queiram manifestar, tá bom? Primeiramente, eu queria saber se vocês já ouviram falar no WWF. Alguém já ouviu falar sobre WWF? Vocês têm ideia do que é essa instituição? Alguém? O que você acha que a gente faz? Mas o que você acha que a gente faz? Conserva o meio ambiente. Alguém mais tem ideia? Já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? Legal. Eu trabalho, essa organização chama WWF Brasil. Ela é o símbolo do panda, que é esse aqui, que foi um dos projetos do WWF no mundo, tem mais de 50 anos. A nossa missão é trabalhar com a conservação da natureza. Por que é tão importante a gente trabalhar com os ecossistemas, com as florestas? E o símbolo da organização que foi o primeiro projeto de conservação do panda, que ainda tem muitos desafios, mas foi um dos primeiros projetos de conservação. A nossa missão é trabalhar, contribuir para... A gente está localizado em vários países pelo mundo e eu trabalho no WWF Brasil, no escritório aqui. Eu sou... Como eu não me apresentei direito, né? Me chamo Daniel, tenho 27 anos, eu fui formado em gestão ambiental aqui na cidade de São Paulo, pela USP Leste, e eu estou trabalhando há 5 anos no WWF Brasil. No WWF Brasil eu trabalho como um analista de conservação. O que é isso? Eu trabalho com projetos em conservação da natureza na ponta, especificamente na Mata Atlântica, onde a gente vive. Vocês conhecem a Mata Atlântica. Quem não conhece a Mata Atlântica? Muito bem, a gente vive na Mata Atlântica, então todos devem conhecer mesmo. E a missão da instituição que eu trabalho é contribuir para que a sociedade brasileira, vocês, a gente, conserve a natureza harmonizando o quê? A atividade humana, o nosso impacto, com a conservação da biodiversidade. Como? Como que a gente faz isso? A partir do uso racional dos recursos naturais, que é a base de tudo. Sem recurso natural a gente não consegue produzir, a gente não consegue viver. Não só para a gente, para você, mas para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações. Tá? A gente trabalha numa rede. Qual que é a importância de trabalhar numa rede? Todo mundo já ouviu falar em redes sociais. Qual que é a importância das redes sociais? Comunicação. Para o bem e para o mal, né? A gente consegue articular e conversar e articular projetos no nível global. E isso é muito legal. Então a gente está presente em mais de 140 países e eu trabalho aqui especificamente, no Brasil. E converso com todos os outros escritórios do mundo, trocando esse tipo de experiência. E contando o quanto o Brasil é importante para a conservação da biodiversidade, não só do nosso país, mas do planeta. A gente tem 3 áreas prioritárias para a conservação, que são, acho que vocês já ouviram falar, em Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica. Acho que sim, né? Já ouviu falar? Qual desses você conhece? Você? É. Todos? Você já foi? Muito não, bom. Conheço. Não, eu conheço geografia e tal. Isso, vocês. Pelo estudo de geografia
São áreas diferentes que estão em sua importância biológica. Elas são importantes por quê? Por causa que cada uma tem o seu recurso ambiental, cada lugar dá para se retirar alguma coisa. Exatamente. Mas a importância é a gente... Tem animais que lá, tem plantas raras. E cada região é diferente. Na Mata Atlântica, se eu olhar toda essa área aqui, hoje a gente só tem 7% da cobertura florestal industrial. Então imagina, é o ambiente mais ameaçado do mundo. A gente tinha uma cobertura florestal. Por que vocês acham que está faltando água em São Paulo? Por que vocês acham? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Desmatamento. Da onde? Mata Atlântica. Se a gente só tem 7% de área de floresta, de onde vem a água que a gente toma? De onde vocês acham que vem a água que a gente toma? Da torneira? Sim. E depois? A gente abre a torneira. E a água vem da onde? Da represa. E da represa a água vem da onde? Do rio. E o rio vem da onde? Da nascente. E a nascente ela está onde? Dentro da floresta. Então, por que a gente trabalha com a conservação dos bichos? O que me importa ter o panda ou não ter o panda? É porque a casa do bicho, a casa do panda é muito importante para a nossa vida, para a nossa espécie. Então a gente só consegue proteger trabalha mais de 50 anos para proteger essas áreas porque elas têm recursos naturais que são importantes para a nossa vida. Água, biodiversidade, recursos florestais. E eu vou contar um pouco mais para frente sobre isso. E a ideia é compartilhar isso com vocês. Isso é onde a gente vive, né? Todo mundo está aqui. Por enquanto a gente só existe um planeta, nossa espécie está aqui, mas temos que admitir que ele está sob pressão, né? Vocês acham que a gente... Como que vocês acham que a gente está no planeta? Tá bom? Tá ruim? Como é que vocês acham? A saúde do planeta? Tá ruim? Tá ruim? E o que isso impacta na sua vida? O lugar onde eu moro, assim, a saúde das pessoas também sofre Diretamente. Eu vou passar um videozinho para vocês. Parece uma história de ficção, mas eu acho que vai ter alguma relação com a nossa vida.
O que vocês... Esse vídeo é muito distante da realidade do que a gente vive. O que vocês observaram nesse vídeo que vocês podem fazer um paralelo com o cotidiano de vocês? As pessoas fazem o que nós mesmos fazemos. E às vezes nem percebem. Elas não têm consciência dos próprios atos que elas estão fazendo. O que mais que vocês observaram no vídeo que vocês gostariam de destacar? Falou, nossa, ou não sabia, ou isso realmente acontece? Quem pode ajudar? Eu sabia que o dente do marfim virava um piano. A gente realmente precisa de um piano de marfim? A gente precisa disso? E não é simplesmente a conservação do elefante ou não, é a floresta que ele protege, a importância que ele tem para a conservação do planeta. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa começar a pensar e começar a refletir. O WWF Brasil, o WWF Global, produz um relatório de 2 em 2 anos, que esse relatório ele avalia o status da biodiversidade no mundo. O relatório chama Planeta Vivo. De 2 em 2 anos é avaliado toda a saúde do planeta. E a gente tem um índice, que chama o Índice do Planeta Vivo, que analisa o quão as espécies estão saudáveis, quantas espécies estão se extinguindo, e não é só a espécie humana. A importância dessas outras espécies para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Infelizmente, a gente tem alguns índices específicos que a gente chama de LPI, em inglês, que é Living Planet Index, Índice Planeta Vivo, das espécies marinhas, terrestres e água doce. E os dados são muito piores do que a gente imagina. Desde a década de 70, você teve uma diminuição de 40% nas espécies marinhas. Então você não tem mais a diversidade que você tinha antigamente. Com as espécies terrestres, você também teve uma diminuição de 40%. Então existem espécies que a gente não conhece mais. Qual é a importância disso? Se a gente não tem espécie, as florestas não estão saudáveis. Se as florestas não estão saudáveis, os recursos das florestas não estão saudáveis. Isso é quantidade e qualidade de ar. Isso é serviço ecossistêmico que a gente fala. É o pólen da abelha que vai produzir a cana-de-açúcar, o milho, que vai apoiar nosso consumo. Então, esses dados são muito ruins. Esse é o pior, que é o índice de água doce. A gente teve uma redução de 76% nas espécies de água doce no planeta desde a década de 70. Então o cenário é muito pior do que a gente imagina. E o que o relatório indica, isso está disponível no site, professor, depois eu vou passar para vocês, quem quiser ter mais informações, que a América Latina foi a região que teve uma maior perda de biodiversidade. Isso por quê? Porque a gente está falando de ecossistemas tropicais. Eles são muito mais delicados, frágeis. Passou-se muito tempo de evolução para você chegar ao que existe hoje. Então, existe muita pressão em cima disso. Esse gráfico aqui, o que eu queria chamar a atenção para vocês, primeiro, o estado da biodiversidade está pior do que nunca. E aqui é o índice da década de 70. E como ele vem caindo, vem diminuindo ao redor do tempo. Esse relatório, esses dados são até de 2010, o relatório foi de 2014. Mas, de fato, não é só que as espécies estão extinguindo, mas a quantidade de populações também está diminuindo. Então, imagina que você tem vários grupos, espécies, grupo de elefantes, grupo de pererecas, grupo de sapos. Você não tem mais quantidade e diversidade. Isso é o que a gente faz e o que a gente quer comunicar e trazer isso para o cotidiano de vocês. Qual que é a conexão de vocês com isso? Vocês têm algum indicador no dia a dia de vocês que está diminuindo? Que vocês antigamente tinham uma visão sobre uma coisa, agora não tem mais? Quantas árvores tem na rua de vocês? Nenhuma. Quanto tempo vocês escutam os pássaros de manhã e vocês não escutam mais? Vocês já pararam para pensar se isso está mudando? Vocês conseguem ouvir alguma coisa ou só ruído? Como que é? Você escuta? Então assim, a situação está bem ruim. Aqui alguns dados do próprio relatório, só para a gente mostrar. Hoje nós estamos em 2015. Hoje existem mais, hoje não, esse dado é de 2013, tem mais 7 bilhões de pessoas no mundo. Em 2030 a gente vai chegar a 9,6 bilhões de pessoas. O que isso significa? Se a gente continuar consumindo e degradando o planeta do jeito que a gente está fazendo hoje, não vai ter mais espaço para as florestas. E se não tiver espaço para as florestas, a gente vai chegar
que eu espero que não, eu estou lutando para isso, eu conto com vocês para isso, espero promover esse tipo de reflexão, chegar no status daquele rapaz no vídeo. Outros dados importantes, grande parte das pessoas vão morar na cidade, então a gente vai dobrar a área de populações do mundo que agora vão viver na cidade. Aqui são alguns pontos, mas vou destacar alguns, né? A produção de alimentos no mundo corresponde a 70% do consumo de água. Alimentos para nós, para alimentar o gado que a gente vai comer. Então a gente tem que repensar esses modelos, repensar a nossa produção de modo sustentável. Aqui alguns dados bem específicos e eu acho que a gente está vivenciando isso um pouco aqui na região, né, na cidade de São Paulo. 1/3 das grandes cidades do planeta depende de reservas naturais de abastecimento de água potável. Então, 1/3 das cidades depende diretamente disso, essas reservas. 40% das projeções mostram que a demanda por água doce vai exceder a oferta, ou seja, a gente tem um copo de água, a gente vai precisar de um copo mais 40%. Isso não vai dar. Se a gente não começar a repensar e produzir água, quando eu falo produzir água, é plantar floresta, é ter uma relação diferente com as nossas florestas, que é o que importa. Infelizmente, hoje, os Estados é que mais de 768 milhões de pessoas não têm acesso à água limpa e potável. Esse cenário tende a se piorar. Então, o que a gente pode fazer diferente? Eu não vim aqui para trazer o pior cenário do mundo, agora eu vou trazer um pouco de como a gente chegou nesses dados e como que vocês, pensando localmente, podem agir globalmente. E eu com isso? O que vocês têm a ver com tudo isso? Essa foto aqui é a foto do mico-leão dourado, uma espécie chave para a conservação da Mata Atlântica. A gente tem um projeto específico para conservar esse mico. Ele existe em apenas 7 municípios do estado do Rio de Janeiro. Na década de 70 tinham apenas 300 desses na natureza. Hoje tem 3.200. Com muito projeto, com restauração de floresta, com preservação da espécie, com muito trabalho com ciência. Muita gente hoje, ele é uma espécie que está saindo do grau mais ameaçado de extinção. Então é possível fazer. E qual é a relação de vocês com tudo isso? Como vocês podem ajudar? Tem formas disso, de vocês trabalharem com isso. No WWF, a gente trabalha com a pegada ecológica. Quem já ouviu falar sobre pegada ecológica aqui? Pegada, vocês sabem o que é, né? Não, pegada vocês têm que saber. Qual que é a pegada de vocês? Cada um sabe a sua pegada, não sabe? Pegada ecológica é uma metodologia, um estudo de você contabilizar quanto a gente está consumindo no planeta para avaliar o quantos planetas a gente precisa. De maneira grosseira é isso. Hoje, com os cálculos que são feitos, a gente precisa de 1,5 planeta para o padrão de consumo que a gente tem. Isso significa que a gente já está no vermelho. Imagina que eu estou num banco. Eu peço dinheiro emprestado. A gente já está pedindo dinheiro emprestado desde a década de 70. Então a gente já está devendo. E a gente continua devendo. E a dívida está aumentando, está aumentando. Vai chegar uma hora que não vai ter mais de onde tirar dinheiro. E a gente vai entrar em colapso. Então, como que a gente pode ter 1,5 planeta se a gente só tem um? Isso significa o quê? Que a gente está cortando as árvores mais rápido do que elas podem se regenerar. Que a gente está pescando os peixes mais rápido do que as populações podem se regenerar. Toma tempo. Você tem estudos, você tem formas de produzir mais sustentável. Você tem que consumir. A gente não está falando que a gente não tem que usar os recursos, mas você pode fazer isso de forma sustentável. E é um pouco disso que a gente busca com a sociedade, engajar e trabalhar não só com vocês, mas com as empresas, com o governo, para trabalhar na busca de melhores modelos de desenvolvimento. E as consequências são que a gente vai diminuir os recursos naturais, vai acumular muito mais resíduo. Acho que resíduo vocês entendem bem, acho que vocês estão repensando, eu quero ouvir mais o que vocês estão fazendo mais pra frente, e vai exceder a nossa capacidade, tanto de absorver isso e de reciclar. Fala. Você falou que quer chegar no falar sobre o governo, com as empresas. E qual é o plano? Porque as empresas e o governo só vão aderir se der um lucro para eles. Né? Exato. A ideia é trabalhar com modelos de produção mais sustentáveis. A gente não vai conseguir, num curto período de tempo, ir contra um sistema de produção ou um módulo de produção, mas a gente pode buscar alternativas. Quais são as alternativas? Tem alguém com um caderno aqui? Procurem se vocês encontram um selinho chamado FSC. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso.
Esse é um selinho, em algum produto deve ter. Garante que o produto é certificado. O que significa isso? Que ele está sendo produzido com boas práticas. Então tem uma metodologia para você consumir, você conseguir proteger as florestas, você garantir uma produção limpa, sustentável, e você não vai frear o consumo, mas você tem alternativas para isso. Isso com as empresas. Com o governo, a questão é pressioná-los, é trabalhar com formas que eles repensem os investimentos deles. O nosso país é um país agrícola. A gente é o maior produtor, exportador de carne no mundo. Como que a gente pode repensar os nossos modelos de produção? A gente que elege esses caras. A gente pode promover essa reflexão. E aí, desde a escola de vocês, com compras sustentáveis, começando numa escala local, a gente consegue trabalhar em rede e ter esse impacto global. Vou contar um pouco mais pra frente como a gente pode ter essas soluções, e eu quero escutá-los também com a ideia de vocês. Talvez vocês tenham uma ideia melhor do que a gente está pensando. Então vamos pensar. O que é a pegada ecológica? Como eu falei, é uma metodologia de contabilidade ambiental. A gente vai fazer contas considerando os recursos naturais, para avaliar a pressão do consumo sobre os recursos naturais que tem no planeta. Então vamos lá. Quais são os recursos ecológicos? A gente tem carbono. O carbono está onde? Onde está o carbono? No ar. Mas ele vem da onde? Onde que ele está absorvido no planeta? Onde que ele... Nas árvores, nas florestas. Então, um dos recursos ecológicos é o carbono. Pastagem. Qual que é o país do mundo que tem maior número de pastagens degradadas? Qual país que você acha que é? Brasil. A gente é o maior produtor, exportador de carne no mundo. Então, isso tem um impacto direto no solo, na água e no impacto que a gente tem nos nossos recursos naturais. Floresta. O que vocês consomem da floresta? Papel. O que mais? Como é que é? Borracha, látex. O que mais? Os recursos, exatamente. Quem que falou aí? Látex. Exatamente. Os recursos florestais. Móveis, as cadeiras, essas aqui são de plástico. Isso aqui é feito do quê? Os recursos pesqueiros. Quem gosta de comida japonesa aqui? Quase todo mundo. Tem uma maqueria em cada esquina, não tem hoje? Mais que pizzaria. Da onde vem esse salmão? Vocês já pararam para pensar? Da onde vem esse salmão? Como é que ele está sendo produzido para chegar na mesa de vocês? Na cidade de São Paulo a gente tem mais de 1.500 pizzarias. São mais de 1 milhão de pizzas por dia sendo produzidas na cidade de São Paulo. Vocês já pararam para pensar de onde vem o palmito que vocês comem da pizza? Quem gosta de palmito? E essa árvore é uma árvore nativa da onde? Da Mata Atlântica, daqui do nosso quintal. Então a gente tem formas de repensar. Da onde vem esse palmito? Existem plantações sustentáveis disso. Existem formas de você não. Então depende da gente perguntar. A gente tem que questionar. Aí é o primeiro ponto. A gente questionar, entender para a gente se mobilizar e depois pensar em ações para mitigar isso. Outro recurso é a área de cultivo. Então a gente está rodeado, quem viaja para o interior de São Paulo aqui tem possibilidade, a gente está rodeado por quê? Concreto nas cidades, está certo. Mas quando a gente vai para o interior, a gente olha para um lado, olha para o outro. Só mato, pasto. Quem já foi lá, pegou a Bandeirantes, foi para o interior e viu um monte de cana. Café. É o nosso território. São Paulo é isso, cana de açúcar. Elas estão sendo produzidas de forma sustentável? Alguém já parou para pensar? Quem que pode repensar isso? E a área é construída. A gente está numa das maiores cidades da América Latina. 20% da população da América Latina vive na cidade de São Paulo. É uma das maiores cidades. A gente está chegando... A gente não consegue olhar para o lado e não ver pessoas mais. Então, é um pouco do... Então, todas essas matérias, esses recursos ecológicos suprem a gente com matéria-prima. E quem que vai consumir? Os serviços. Então, os serviços de... As empresas, né, diretamente. O governo vai consumir esses recursos. Mobilidade. Como é que vocês vêm para a escola? Ônibus, a pé. Como é que você desloca a produção de cana de um lugar para o outro? Pelas rodovias.
como que a gente pode repensar nossa matriz energética, nossa mobilidade, como a gente pode fazer de forma mais criativa. Tenho certeza que grande parte de vocês vai de ônibus, de... Claro. Lá em Sorocaba tem uma bicicletária que você tem cartãozinho da cidade, você pode alugar, tem vários pontos de bicicleta, então você pode pegar a bicicleta e ir até um outro ponto e deixar a bicicleta. Isso é uma iniciativa que também tem aqui na cidade de São Paulo, que já está acontecendo também, mas ainda está muito focada na área central, mas é uma coisa bem bacana. Você acha que se a gente trocasse o sistema rodoviário por sistema ferroviário, ia ajudar mais o meio ambiente, ia poluir menos? Eu acho que todo o sistema, toda a escolha que a gente faz tem impacto, positivos e negativos. Então aí a gente tem que avaliar caso a caso. No cenário do Brasil, é lógico, se fosse construído uma malha ferroviária, muito investimento no passado, teria um cenário muito mais positivo, como tem na Europa hoje. Mas é uma questão de investimento e de escolha, de como a gente pressiona para isso. Está no papel, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que vocês estão colocando é um pouco da ausência ou da vontade do governo estar mais presente, de trabalhar. Mas o governo é a gente que escolhe as pessoas, a gente que propõe as coisas, a gente que ocupa os espaços para tomar essas decisões. Então, é difícil, não é preto no branco, assim, é uma opção, lógico, mas a gente precisa estudar, precisa pensar e precisa entender o cenário do país para ver como que a gente modifica isso. Então, essas classes de consumo, eu estou falando de bens, a roupa que vocês consomem, os alimentos que vocês comem. A cidade de São Paulo ocupa, eu vou mostrar mais para frente, mas ela consome, em termos de alimentos, 70% a mais da área que ela precisa. Ou seja, 70% da produção do estado de São Paulo vem para o município. A gente tem a maior pegada ecológica do Brasil e da América Latina. Então aí, esse tipo de caso de consumo gera impacto nos recursos. E aí a gente forma a pegada ecológica, que a gente olha os recursos e os impactos. Quando a gente vai olhar para os recursos, a gente está falando um termo que a gente trabalha que é a biocapacidade. Então, quanto o planeta tem para absorver essa pressão de consumo. Então, a pegada ecológica é comparada com uma capacidade regenerativa do planeta, dele se regenerar. A gente já está devendo. Então, quanto que a gente vai demorar para ele se recompor? Isso que é chamado de capacidade. A capacidade regenerativa para atender a demanda humana, que é representada pela pegada. Aqui, mais um gráfico da pegada ecológica global. Então, é feito esse estudo de todos os países no mundo, depois você tem um todo que indicou que o planeta, a gente já está devendo a mais, a gente tem que consumir um planeta e meio. Se vocês olharem esse número, o mais importante aqui é vocês olharem esse número 1. Esse aqui é um planeta. Desde a década de 70, a gente já está devendo. A gente já está consumindo mais do que a gente deve. Então, se vocês olharem aqui, são os componentes da pegada ecológica. E em termos de carbono, em termos das florestas, a gente está fazendo uma pressão muito grande nessas florestas. Se vocês olharem as áreas de cultivos, ela vem aumentando. Florestas, você tem um aumento muito grande na pegada ecológica global. Daniel, hoje você diria que a área, no caso aí, pelo que eu estou vendo desse quadro, a de estoques pesqueiros e a de Mata Atlântica, digamos assim, de carbono, são as mais prejudicadas? Depende do contexto de cada país. Isso aqui é um status do planeta como um todo. Então a pressão com as emissões de carbono e a não ter floresta para mitigar isso é um impacto maior. Tá. Mas com certeza, no contexto do Brasil, eu vou trazer um pouco desses dados do Brasil, a gente globalmente é um credor ecológico, ou seja, a gente tem muito recurso, a gente tem muita área, a gente fornece muitos recursos para outros países. Só que ao mesmo tempo, se a gente não repensar a nossa escala local, se você olhar, vou mostrar um gráfico, Brasil, Estado de São Paulo, município de São Paulo, você vê que o Brasil é um credor. Mas se você olhar o município de São Paulo, é de assustar. Eu vou passar o gráfico e vou contando um pouco. Tá. Né? Por exemplo aqui, quantas Chinas são necessárias para prover a China? Aqui é uma escala de comparação de todos os países e quanto a área dos países precisariam para que eles conseguiram consumir. Então a China, imagina a China, o país mais populoso do mundo. É a economia mais agressiva que a gente tem hoje. Eles estão consumindo como nunca. Eles precisariam de 2,5 Chinas. Então, para conseguir se adaptar ao padrão de consumo que eles têm. Se todo mundo tivesse o padrão de consumo da China,
a gente precisa repensar esse consumo. Não é uma competição de um país produzir mais, outro produzir menos. Mas a gente repensar isso de forma global. E aí existem formas de você repensar isso. Se olhar o